Olá, gente. Espero que estejam todos bem, né? Com saúde. E a gente vai retomar aqui uma aula de filosofia, tá? Sobre Platão, Sócrates e Aristóteles, né? Na verdade, a cronologia correta é Sócrates, Platão e Aristóteles, né? Aqui a gente vai chegar no período antropológico e sistemático da filosofia grega antiga, né? Filosofia clássica. E eu não, vocês podem se perguntar, por que você vai colocar esses três pensadores fundamentais, né? Três filósofos fundamentais em uma aula só? Porque primeiro eu acho que existem outros conteúdos importantes, né? E que eu não tenho tempo de passar, não terei tempo de passar se eu falar sobre esses três autores de novo, né? Esse é um ponto, sobre, assim, tendo uma aula para cada. Esse é o ponto. E segundo, essas aulas já foram dadas semestre passado, e caso vocês, né, caso haja interesse, vocês podem dar uma olhadinha no canal do YouTube, do Cursinho Antonieta de Barros, e procurar lá, Sócrates, Platão, Aristóteles, para maiores informações. E eu passarei o slide contendo maiores informações para vocês anotarem, ter no caderno, caso haja interesse. Bom, na aula passada a gente falou sobre um processo de formação da filosofia, né? E os primeiros filósofos a gente os classificou como filósofos da natureza, né? Filósofos que observavam, que refletiam a partir da racionalidade para os fenômenos naturais, né? Para o ordenamento do cosmos. Portanto, se tratava de um período cosmológico, né, que tem a ver com o ordenamento do universo. Aqui a gente passa, com Sócrates, a gente passa do período cosmológico, guardem bem isso, período cosmológico para o período socrático ou antropológico, tá? Antro vem de homem, né? E lógico no sentido de estudos, né? Então, a filosofia se volta às questões do ser humano, né? Os filósofos na verdade, deixam de refletir sobre o ordenamento do cosmos, do universo, né? E passam a refletir sobre as questões que atingem o ser humano, né? E Sócrates é o fundador desse novo período socrático, que é, digamos assim, um marco na filosofia ocidental. Um marco, né? A gente diz que os filósofos da natureza são pré-socráticos. Então, com o Sócrates, a partir do Sócrates, né, você tem um marco na filosofia grega, porque aí a filosofia vai poder refletir sobre questões humanas, sobre política, estética, moral, né? É nesse sentido. E o Sócrates ele irá, portanto, inaugurar essa forma filosófica, né? E vai influenciar ali uma série de filósofos da Grécia Antiga. Então, aqui uma representação de Sócrates, né? E aí eu quero que vocês pensem, reflitam sobre essa imagem, porque aqui o dedo de Sócrates, né, está na altura da cabeça, e é um momento que a filosofia se volta para o intelecto. Pense nisso. Se com os filósofos pré-socráticos, os filósofos da natureza, né, o período cosmológico que a gente viu na aula passada, se eles pensavam do ordenamento do cosmos, da natureza, do mundo, a filosofia de Sócrates vai se voltar para as questões humanas, e para o intelecto. A razão a ser encontrada, né? A filosofia do conhece-te a ti mesmo, né? De, portanto, buscar aprender através da razão,
qual é a essência humana, qual é a essência da verdade humana, né? E aí a gente vai falar com mais calma. Então, o Sócrates, ele é um filósofo que não deixou livros, não deixou escritos, né? Ele não escreveu nada. Na verdade, ele aparece... Quem mais falou sobre Sócrates é o Platão, que seria um discípulo de Sócrates, né? E se tornou, portanto, um personagem, um discípulo de Sócrates, o Platão, e Sócrates, portanto, se tornou, na literatura, na bibliografia, um personagem das obras de Platão, tá? Então, o Platão ele escreve diálogos socráticos, por exemplo. A República é um mais conhecido diálogo socrático de Platão. E aí eu vou passar rapidamente pelos principais conceitos e temas da filosofia de Sócrates, que ensinou foi o mestre de Platão, e de Platão que ensinou foi o mestre de Aristóteles, entenderam? É essa cronologia. Lembrando que esses autores vivem ali no século 5, 4 antes de Cristo, né, na Grécia Antiga, e estão vendo o desenvolvimento da democracia grega, do desenvolvimento cultural grego, né? E principalmente Platão e Sócrates vão tecer duras críticas, né, à democracia grega, né? Inclusive a democracia grega, o Estado ateniense, condenou Sócrates à morte por corromper jovens, né? O Sócrates estava ali criticando a cultura religiosa, né? O politeísmo da Grécia Antiga, a irracionalidade da religião na Grécia Antiga, estava incitando ali o diálogo, o questionamento, né? E isso lá atrás já foi barrado, já foi impedido, já foi censurado, né? E o Sócrates foi condenado à morte. Então, não é verdade que Sócrates, Platão eram democratas. Eles eram, na verdade, o oposto disso, né? Eles não acreditavam na democracia. Porque a gente vai discutir um pouquinho, mas eu não vou entrar em tantos detalhes, senão vai me tomar muito tempo, tá? Mas não, eles eram críticos à democracia. E eu falo bastante sobre isso na aula de Sócrates e Platão que eu deixei no YouTube no semestre passado, tá? Bom, inclusive eles criticavam os sofistas, né, que eram os políticos ali da democracia ateniense. Lembra que eu falei para vocês que sofistas não combinavam, né, com o Sócrates, com Platão. Platão e Sócrates não gostavam da articulação das ideias dos sofistas, né? E os sofistas sim apoiavam a democracia. Isso é para digamos assim um parênteses, né? Só para vocês entenderem o período histórico que a gente está vivendo e político, tá? E eu não vou entrar em maior detalhes sobre isso, mas fica aí a reflexão, né? E eu acho que já deu para pegar um pouquinho a ideia. Então, Sócrates ele foi condenado, né, pela democracia ateniense, pelo Estado ateniense, né, à morte. Mas o que ele fazia? Qual era a atividade desse filósofo, né, que inaugura ali um período diferente da filosofia ocidental, né, um período singular da filosofia ocidental? Ele era um cara que andava aí nas cidades, né, em Atenas, na cidade de Atenas, cidade-estado, andava em Atenas questionando, refletindo, perguntando para as pessoas, por exemplo, o que é justiça, né? O que significa fazer o bem, né? Essa era a atividade filosófica dele. Era o diálogo, né? Como eu disse, ele não escreveu nada. E era o questionamento constante, né? Então, a famosa frase, só sei que nada sei. A busca da verdade é importante, sim, mas ele entende que a dúvida, o questionamento, as inquietações, né, elas são uma constante na vida do filósofo, tá? E aí, a ideia de dialética, né? Na ideia de Sócrates, dialética significa a oposição de ideias, né? O diálogo crítico, tentar induzir induzir a pessoa que ele conversa, né,
aquele que está respondendo ao seu diálogo, tentar induzir aquela pessoa ao erro, mostrando as falhas, as contradições dos argumentos da pessoa que ele está conversando, né? Principalmente os sofistas. Então, na República, por exemplo, você vai ver Sócrates discutindo com os sofistas, né? E mostrando a debilidade, as contradições dos argumentos sofistas, né? Então, esse é um ponto importante, e nesse sentido entra a dialética, né? Mostrando as contradições, os conflitos, a oposição de ideia, né? E para amarrar ali na crítica a muitos conceitos e a muitas ideias da Grécia Antiga, né? Das quais Sócrates não concordava, principalmente com as ideias dos sofistas, né? E o Sócrates, ele estava... Mas isso não fala ainda qual era a visão, digamos assim, filosófica de Sócrates, né? O Sócrates, ele está preocupado em compreender, procurar, buscar uma verdade. A verdade universal, a verdade absoluta, eterna. Isso já o diferencia totalmente dos sofistas, né? Que, como eu disse na aula passada, eram relativistas, né? Não acreditavam na ideia de uma verdade absoluta. E Sócrates foi filho de uma parteira, né? Uma mulher que fazia partos, operava os partos. E ele traz essa analogia dessa experiência de vida, né? O parto das ideias. Então, para ele, o papel do filósofo é trazer aos seres humanos, né? Introjetar aos seres humanos a luz das ideias, né? Aí a ideia de uma analogia, a parteira que traz os seres humanos ao mundo, né? Quando faz o parto, retira ali da, da, da barriga da mãe, né? E coloca os seres humanos ao mundo. Então, voltando para Sócrates, né, dentro dessa analogia, o papel do filósofo é dar aos seres humanos, né, a visão de mundo que está vinculada, essa visão de mundo está vinculada à luz, né, à verdade, à luz das ideias, né, a busca da verdade. É isso que o filósofo deve fazer na concepção de Sócrates, tá? Buscar o universal, o verdadeiro, né, o belo. E aí a gente abre, portanto, o período socrático ou antropológico. Lembre-se que antro vem de homem, né? Então, o momento que a filosofia se volta para as coisas do homem. É uma ruptura com o período cosmológico ou pré-socrático. Os pré-socráticos, ou filósofos da natureza, ou membros do período cosmológico, refletiam sobre o ordenamento do cosmos, né? Refletiam sobre o mundo natural, sobre o universo. Sócrates vai falar, é importante, né? Essas questões são importantes, mas Sócrates vai pegar a filosofia e vai utilizar a filosofia para compreender as questões humanas, né? O intelecto, a busca da verdade, os assuntos que tangem a humanidade. Então é o período antropológico, que vem dessa ideia de humanidade, de homem. E aí ele tem um filho, vamos dizer assim, um filho filosófico, que é Platão, um discípulo. O Platão é um cara que vai se influenciar muito por essas ideias de Sócrates, tá? Muito, muito, muito. Então pensem no Platão como um filósofo que vai dar continuidade a essa filosofia socrática, né? E vai também estabelecer, e Platão tem coisa escrita, né? Vai também estabelecer métodos, visões filosóficas um pouco mais complexas, vamos dizer assim. A linha de pensamento do Platão é a metafísica, né? Ou idealismo. Então a ideia é pensar na filosofia, né? A partir de um ideal, a partir de um mundo ideal, né? Que ele vai chamar de mundo das ideias, tá? Então, para o
Platão, coexistem diferentes realidades do mundo. Existe o mundo das ideias, o mundo inteligível, e existe o mundo material, o mundo sensível. Então, para Platão, o papel do filósofo é alcançar justamente o mundo das ideias. É justamente alcançar o belo, o ideal, que se configura no mundo das ideias, né? Fugir, portanto, do mundo sensível, do mundo material, do mundo das formas, do mundo das manipulações, do mundo das alienações, né? O mundo, por exemplo, que aquela democracia grega que havia condenado Sócrates à morte estava vivendo, porque Platão admirava Sócrates, né? E aquela democracia havia 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 advogado a morte de Sócrates, né? Havia então condenado Sócrates à morte. Então, para Platão, o papel do filósofo é claro, é transcender esse mundo da matéria, né, a superfície, para chegar ao mundo inteligível, ao mundo das ideias, tá? Ao mundo inteligível, ao mundo das ideias, a partir do intelecto, a partir da racionalidade, né? É uma transcendência filosófica, porque as coisas que a gente toca, que a gente vive, elas estão na superfície, digamos assim, do conhecimento, está no nível raso do conhecimento. É preciso ultrapassar esse nível filosófico de conhecimento. E aí entra o papel do filósofo, que deve, portanto, a partir da racionalidade, transcender, né? Elevar-se ao mundo das ideias. O que é o mundo das ideias? Onde existe o belo, o perfeito, o ideal. Daí o método idealista, entendem? Daí o idealismo de Platão, né? Daí a ideia de falar que de usar o termo platônico, né? Quando a gente fala eu tenho um amor platônico por tal pessoa, quer dizer que, claro, tem essa ideia de amor não correspondido, né? Mas quer dizer que é algo inalcançável, que é algo que está no mundo ideal, né? Então pensa nesse exemplo. Quer dizer, para Platão existe o mundo sensível, né? Que é o mundo da alienação, que é o mundo da manipulação, né? O filósofo deve ultrapassar essas barreiras, essas correntes de alienação, né? Em busca da verdade, em busca do mundo inteligível e do mundo das ideias. Então, você tem a alegoria da caverna de Platão. A alegoria é essa ideia de representação, né, simbólica da caverna de Platão, que ele retrata na República, né? E eu não vou passar detalhadamente isso, é um diálogo socrático, é como se Sócrates estivesse falando, na verdade, da caverna de Platão, mas é caverna de Platão porque foi Platão que escreveu, né? E eu não vou entrar em detalhes nessa metáfora, mas eu acho que com essa explicação fica fácil entender, né? Caso tenham dúvidas, peguem a aula do Platão que eu dei no semestre passado, no cursinho. Mas é a ideia de que as pessoas, na verdade, vivem numa caverna, os atenienses, os gregos, né? E acham que estão vendo e que estão tomando decisões por si próprias e que estão vendo a realidade, né? Quando, na verdade, são manipuladas ali. Então, pode ser uma crítica à religião, pode ser uma crítica aos sofistas, aos políticos, demagogos, manipuladores, né? E é papel do filósofo, portanto, se articular, se mobilizar a partir da racionalidade para eliminar essas correntes, né? Para sair do mundo da caverna, para sair do mundo do sensível e fugir e guiar-se para o mundo das ideias, para o mundo do inteligível, para o mundo do perfeito, da luz, do belo, né?
Então, essa é a metáfora de Platão, né? Falando da caverna de Platão. Bom, eu vou dividir a aula em duas e na próxima parte eu falo de Aristóteles, tá? Para ficar melhor para vocês.